Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Já achei bem curioso quando a Lore foi iniciar o culto e leu o versículo que eu estava meditando. Na realidade, eu não vou pregar em cima dele, mas eu quero ler esse versículo como uma base para toda essa mensagem e ver com os irmãos no final porque essa pregação tem tudo a ver com este versículo. O primeiro que ela iniciou lendo, Jeremias 17, versículo 7. Eu vou ler na nova versão transformadora. Ela leu na versão atualizada, é isso? Uhum. Vamos então ler na nova versão transformadora. Leiamos, diz assim a palavra do Senhor: Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Amém? Podeis sentar, nós já oramos para que a palavra de Deus seja realmente ministrada aqui ao nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre a maior bênção de Deus. A maior bênção de Deus. Nós vivemos em uma época em que muito se diz que somos abençoados. É uma coisa muito comum você ouvir isso nas igrejas, né? Até a saudação dos irmãos e aí, meu irmão, tudo na bênção, né? Nós sempre usamos esta palavra bênção, claro que com um significado, e hoje nós vivemos na época dos vários significados, da mesma coisa. Eu disse isso domingo passado, na pregação que eu estou fazendo sobre 5 solas para a atualidade, novos solas para a atualidade. Domingo eu falei sola veritas, ou somente a verdade. Nós estamos vivendo em uma época em que a nossa cultura ela está sendo ensinada com as mesmas palavras que nós sempre usamos, mas com novos significados. E a nossa geração ela está aprendendo aquilo que nós aprendemos com outro significado. Por exemplo, na política, quando nós falamos, nós que aprendemos antigamente, democracia, nós estamos falando do quê? Governo do povo. Cracia, do grego, kratos, governo, e demo, povo. No grego, demos é povo. Governo do povo. Mas nessa nova verdade que eles estão impondo na nossa sociedade, democracia não é governo do povo. Democracia é você andar dentro de uma agenda que está pré-estabelecida por aqueles que governam e fazem as leis. É isso que significa democracia. Por isso que quando essas manifestações estão acontecendo, por exemplo, as pessoas, a televisão e um monte chama de atos antidemocráticos. Não tem nada de antidemocrático nisso. Por quê? Porque o governo do povo, o povo pode sair às ruas para fazer as exigências que eles quiserem, porque o governo é do povo, democracia, governo do povo. Mas no novo conceito do que é a verdade, democracia é andar dentro da agenda daquilo que está sendo estabelecido. E essas pessoas não andam, elas protestam contra essa agenda. Por isso que os atos são antidemocráticos. Na realidade, os atos, eles são contra a agenda que quer ser imposta sobre nós. Ser imposta não é sobre nós aqui no Brasil, no mundo inteiro. Quando você vai contra essa agenda, você é chamado de antidemocrático. Está vendo? Já muda o sentido. Inocência. Inocência, para nós, é aquele que não cometeu crime. Ainda falando, né, no setor político. Nessa nova agenda que está sendo implantada no mundo, inocente é aquele que usa todos os meios para implantar o novo sistema que vem por aí. Se você usa todos os meios para ajudar a implantar esse novo sistema, você é inocente. Não importa se você matou alguém para implantar esse meio, se você roubou, se você afundou o país, se você fez um monte de coisa, você é inocente. Por quê? Porque não tem mais aquele significado. Inocente é quem não cometeu crime. Não. Inocente é aquele que usa todos os meios para implantar o novo sistema que vem para o mundo. Então os significados estão mudando. E isso também está acontecendo dentro da igreja. Dentro da igreja, as pessoas falam assim: irmão,
você viu aquele irmão abençoado? Voltando ao nosso tema aqui, a maior bênção de Deus, né? Você viu aquele irmão abençoado? Aí quando você... qual o irmão? É aquele irmão que saiu um dinheiro para ele. Primeira coisa que nós... é dinheiro. Está vendo? A bênção está ligada a isso. Então tudo hoje que você ouve na igreja falar sobre bênção é algo voltado para alguma realização material e pessoal. Porém, somos realmente abençoados por Deus, porque Ele nos contemplou com a graça da vida, da saúde, não é? Do sustento, da capacitação e assim por diante. E mesmo se fosse só isso, já poderíamos nos considerar abençoados sim e eternamente devedores de Deus. Entretanto, mesmo se não tivéssemos nada disso, ainda assim, somente com a vida física, com a vida biológica, nós já seríamos eternos devedores de Deus, pois nem a vida biológica nós merecemos. O que merecemos é a morte desde o nosso nascimento. Porém, as pessoas estão dizendo que somos abençoados quando temos dinheiro, quando os nossos pedidos diante de Deus são ouvidos e atendidos exatamente da forma que nós pedimos. Inclusive, tem pregadores, né, que ensinam que quando você for pedir a Deus uma coisa, você tem que detalhar bem o que você quer para Deus não te dar nada errado. Você quer um carro? Fale a marca, o modelo, a cor, né, quantas portas, né, porque senão Deus te dá um Fusca velho, uma Brasília velha. Você já pensou uma coisa dessa, irmãos? Que Deus é esse, né, que Jesus havia dito lá no Sermão do Monte, que o vosso Pai sabe do que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes, e nós hoje não, nós temos que desenhar para Deus entender. Esse Deus burro, ele não entende se você falar, Senhor, eu preciso de um carro, ele não entende, ele vai te dar uma lata velha. Agora, se você desenhar, aí Deus, tá bom, vou tirar um da concessionária e dar para você, tá vendo? Viu como são os conceitos de bênção que existem por aí? Né? Os padrões de gente abençoada, quando são colocados diante de nós, dá até vergonha. Você olha para a pessoa abençoada, você fala assim, meu Deus, eu não sou abençoado mesmo não. Não sou mesmo não. Então, essas coisas são conceitos banalizados, que assim como o mundo que nós estamos vivendo está banalizando os conceitos de todas as coisas, a igreja também está banalizando. Então, os próprios ímpios hoje, eles acham que são abençoados, né? Os ímpios, eles acham que são abençoados porque a igreja prega errado sobre o que é bênção. Quando a igreja fala bênção é dinheiro, o ímpio que ganha na loteria, ele fala, então Deus me abençoou. Está vendo? A igreja mesmo se torna culpada de trazer o mal entendido dentro da igreja e também para o ímpio lá fora. Até os ímpios que não entendem nada de Deus, nada de Bíblia, quando vê você doente, você não é crente? Mas quem ensinou isso para ele? Que crente não pode ficar doente? As próprias igrejas. Eles ouviram isso na televisão, ouviram isso alguém falando, alguém que vai nessas igrejas da confissão positiva, neopentecostais, da prosperidade, lá que eles aprenderam. Então, Deus abençoa o ímpio? Sim, mas o propósito de Deus abençoar o ímpio é condená-lo. Salmo 73, o salmista não ficou ele ficou meio em crise com isso, porque Deus abençoa o ímpio que blasfema dele, fala um monte de coisa na cara de Deus, cospe na cara de Deus, e eu que sirvo a Deus, eu tenho medo até de pensar no que o ímpio fala, eu tenho até medo de pensar o ímpio fala, e eu sofro demais, e o ímpio é abençoado. Mas ele diz assim, Senhor, me perdoa, porque eu estava pensando como um animal embrutecido. O salmista confessa isso para o Senhor. E ele diz que quando ele entrou no santuário de Deus, ele percebeu a coisa, como que ela é. Ele falou, Deus, quando eu entrei no teu santuário, minhas lentes foram trocadas. Eu percebi que o Senhor coloca os ímpios com estas bênçãos, o Senhor coloca ele em lugares escorregadios. Por isso que eu fiz um devocional uma época chamado assim,
as bênçãos para os ímpios são um tobogã para o inferno. Porque eles se apegam tanto com a bênção de Deus que se esquecem de Deus. Mas isso é o próprio Deus que quer que eles se esqueçam de Deus, porque Deus quer condená-los. Deus não quer que eles se aproximem de Deus. E quando Deus não quer que alguém se aproxime dele, Deus o cumula de coisas que distraem ele. E ele fica distraído com aquelas bênçãos até ser condenado, porque era isso que Deus queria. Foi isso que o salmista ensinou no Salmo 73. E ele fala que quanto a mim, não. Quanto a mim, o Senhor me priva das bênçãos para que eu te procure. Ao contrário, né? Então, nós vamos ver hoje como Deus nos concede bênçãos maravilhosas, mas ainda corremos o risco de pararmos aí, nas bênçãos de Deus, e não atentarmos para qual é a maior bênção de Deus. Então, primeiro vou falar sobre as bênçãos da graça comum. Jesus disse que Deus concede tanto a maus como a bons a luz do sol e faz chover tanto sobre justos como injustos. Mateus 5:45, parte B. Essas bênçãos da graça comum são de ordem natural. Nós estávamos estranhando aqui em Vilhena o clima, né? Novembro já era para estar chovendo há muito tempo, mas quando meus pais, meu irmão estiveram aqui, aquele sol, aquele calor, não chovia de jeito nenhum. E todos nós estranhando, né, sobre isso, porque todo ano, no mês de novembro, é chuva. Mas Deus falou, não, eu vou dar a bênção do sol. Agora está a bênção da chuva. E Deus faz acepção de pessoas quando Ele derrama? Não. Ele dá indistintamente a todos, porque são de ordem natural e fazem parte da graça comum. Comum quer dizer comunitário, quer dizer que é para todos. Mas elas não são naturais porque são corriqueiras, e sim porque são dadas por Deus através da natureza, isto é, da sua criação. Mas há outras bênçãos da graça comum que não são da ordem da natureza criada. Por exemplo, Atos 17:28, a bênção de viver, se mover e existir. Paulo diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso é uma bênção da graça comum. Isso, uma vez que ninguém merece viver, né? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. E quantos pecaram? Todos. Então todos merecem o quê? A morte. E por que todos estão vivos aí? Por causa da graça. A graça comum de Deus, que permite que nele você viva, se mova e exista. Isso é efeito da graça comum de Deus. Então, por causa disso, que Deus concede essa vida aos homens e concede as bênçãos da natureza, os homens deveriam reconhecer a glória de Deus, não é isso? E lhe render graças, como diz lá em Romanos 1:19 ao 21. Eu quero parar um pouco só nesse texto aqui, mas rapidamente, né? Para nós prosseguirmos. Romanos 1:19 a 21 diz assim: sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente, por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Veja bem, o apóstolo Paulo está dizendo que essas pessoas deveriam, por causa do reconhecimento da glória e da graça de Deus, render graças ao Senhor, mas não. O que eles fazem? Olha o verso 18, o que eles fazem? Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Na Bíblia de vocês está detém, né? Detém a verdade pela injustiça. Outras vezes suprimem, sufocam.
Então é isto, eles impedem a manifestação da glória de Deus por causa da sua injustiça. É por isso, irmãos, que os homens são entregues aos pecados de depravação sexual. Olha o verso 24. Por isso que, por não terem dado glória a Deus, apesar de reconhecerem o seu poder e a sua presença, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Olha o versículo 26 agora. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E o 27. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Então essas pessoas serão julgadas por Deus. Por quê? Porque viram a glória de Deus na sua criação, viram o poder de Deus, conheceram Deus, mas não lhe deram graças. Mas tudo isso é bênção de Deus, é bênção, da ordem da graça comum. Agora, dentro da ordem da graça comum, não temos apenas bênçãos materiais, nós temos também bênçãos psicológicas, ainda falando de graça comum, a graça que Deus distribui a todos os homens, sendo eles crentes ou não. Os homens, mesmo pecadores, eles recebem de Deus o senso de justiça. Por exemplo, Jesus conta uma parábola em Lucas 18, que todos nós conhecemos, a parábola da viúva persistente, importuna. Ela importuna um juiz, não é isso? Para resolver a causa dela. Mas Jesus diz que esse juiz é o quê? Iníquo. Esse juiz, ele é iníquo. Olha só o versículo 2. Disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia Deus, nem se importava com as pessoas. E era juiz. Tem semelhança com hoje? Nenhuma, mera coincidência. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, faça-me justiça contra meu adversário. Ora, irmãos, todo mundo naquela cidade sabia que aquele juiz era iníquo, que ele não temia Deus e nem respeitava os homens. Por que ela ia lá e pedia para ele fazer justiça, se ela sabia que ele era iníquo? Porque os homens, mesmo maus, eles sabem fazer justiça, porque isto é um reflexo da graça de Deus. A graça comum de Deus não atinge só o material, ela atinge também o psicológico. Por algum tempo, diz o versículo 4, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, olha o raciocínio dele, não temo a Deus e não me importo com as pessoas. Agora o 5, mas essa viúva está me irritando, vou lhe fazer justiça. Então ele sabia o que era justiça. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Ele não fez justiça porque ele gostava, ele tinha prazer na justiça. Ele fez justiça para fugir de uma situação incômoda. A viúva todo dia na porta da casa dele. Ele saía para trabalhar, a viúva estava lá. Ele ia para o tribunal dele, a viúva ficava do lado de fora. Na hora que ele saía do tribunal dele para ir para casa, a viúva estava lá na porta do trabalho dele, incomodando e pedindo. Ele falou, qual que é pior? É eu não temer a Deus ou essa mulher não parar de me encher a paciência? O pior é essa mulher, porque ele não achava que temer a Deus era alguma coisa que ele devesse. Essa mulher me importunar é a pior coisa da minha vida. Vou lhe fazer justiça, está vendo? Justiça. Ele sabia o que era justiça. Então os homens sabem e muitas vezes fazem, mesmo sendo pecadores. Por quê? Porque isso faz parte da graça comum de Deus. Outra coisa, capacidade de desenvolver o trabalho e a ciência. Olha Isaías 28, do versículo 23 ao 29, diz assim, ouçam o que vou dizer, escutem e prestem muita atenção. Acaso o agricultor vive arando a terra, mas nunca semeia? Vive preparando o solo, mas nunca planta? Por fim, não lança as sementes de endro, cominho, trigo, cevada e trigo candeal, cada uma de maneira apropriada, cada uma em seu devido lugar? O agricultor sabe exatamente o que fazer, pois Deus lhe deu entendimento. Está escrito no versículo 26.
Ele sabe exatamente o que fazer, porque Deus lhe deu entendimento. Ele não debulha o endro com uma marreta, ele é malhado com uma vara. Não se passa uma roda de trilhar sobre o cominho, ele é batido de leve com uma ripa. É fácil moer o cereal para o pão, portanto ele não soca demais. Ele o debulha sobre as rodas de uma carroça, mas não tritura até virar pó. O Senhor dos Exércitos é excelente mestre e dá grande sabedoria ao agricultor. Então quem é que dá sabedoria para o homem trabalhar? É Deus. E este homem não precisa ser crente para ele aprender a trabalhar. Ele recebe isso da graça comum de Deus. Também ele ajuda o próximo, como diz Provérbios 14:31. Os pecadores recebem isto da parte de Deus e a ele devem toda glória. No entanto, por causa do seu pecado, eles corrompem a justiça, como diz aqui o profeta Abacuque. Diz assim, capítulo 1, verso 4. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e com isso a justiça é corrompida. Quer dizer que o homem não sabe fazer justiça? Ele sabe. Mas ele tem no seu coração pecaminoso desejos pelos resultados que a injustiça traz e não pelos resultados que a justiça traz. Até o ponto, irmãos, é claro, até o ponto em que a consciência da pessoa se cauteriza e ela agora realmente passa a chamar o bem de mal e o mal de bem. Acontece isto também. Os pecadores recebem estas bênçãos de Deus, mas por causa do seu pecado corrompem tudo. Eles desenvolvem ciência e trabalho, mas para a sua própria glória. Lembra de Nabucodonosor? Ele teve um sonho, uma árvore grande e tal, e Daniel interpretou o sonho para ele daquela árvore. Tu és esta árvore, ó rei, mas você se gloria demais pela tua ciência, porque Nabucodonosor, os irmãos sabem, ele construiu uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. E a Bíblia diz em Daniel capítulo 4, versículo 30, que um dia ele estava passeando por ali no seu palácio, ele olhou para o jardim suspenso e falou: quem foi que fez isso? Não fui eu. Mesmo depois de ter sido advertido pelo profeta, ele caiu na soberba e Deus o humilhou. Deus o humilhou. Mas quem foi que deu ciência para ele? Quem foi que deu inteligência arquitetônica para ele, para construir aquilo lá? Foi Deus. Foi Deus, mas que deveria ser para a glória de Deus. Veja bem, as pessoas aí fora fazem caridade, mas elas fazem para a sua própria glória. Jesus ensinou em Mateus 6, verso 2, quando você for dar esmola, não faça isso para receber a glória dos homens. A igreja muitas vezes ela é imitadora, ela quer imitar o mundo nessas práticas. Pessoas tirando selfie quando vai levar comida para pessoas carentes. Que tipo de caridade é esse que a pessoa está fazendo? Se você tocar a trombeta, Jesus falou, já recebeu o seu galardão. Agora, por mais incrível que pareça, já vimos 2 áreas da graça comum, A área natural, chuva, sol e essas coisas e tal. A segunda, psicológica, sabedoria, trabalho, ciência, justiça, senso de justiça. Tudo isso Deus deu ao homem. Agora, mesmo dentro da graça comum, Deus também deu ao homem dons espirituais, irmãos. Dentro da graça comum, Deus ainda trouxe ao homem bênçãos espirituais. Mesmo pecadores que jamais serão salvos, ainda podem receber a graça comum das bênçãos espirituais que são derramadas no meio da igreja. Nada mais claro do que isso nos textos de Mateus 7, 22 e 23 e Hebreus 6, 4 a 8. Que diz em Mateus 7, 22 e 23? Lá diz assim: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. Profecia é o que, irmãos? O que é profecia, irmãos? É um dom do Espírito. E o que Jesus vai dizer para esses profetas? Nunca o quê? Nunca vos conheci. Mas ele não recebeu o dom de profecia? No entanto, ele não vai ser salvo. Senhor, em teu nome expulsamos demônio. Expulsar demônio é um dom. Senhor, em teu nome operamos maravilha. Operação de maravilha é um dom. Está lá em 1 Coríntios 12, 7.
E no entanto, Jesus vai dizer o que para ele? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Está vendo? Que até dons espirituais fazem parte da graça comum e não da graça especial. Hebreus 6, 4 a 6 diz o quê? Ele diz que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram dom celestial, se tornaram participantes das virtudes de Deus, das bênçãos do século futuro. Os dons do Espírito Santo. Essas pessoas caíram e se tornaram impossibilitadas ao arrependimento, porque crucificaram a Cristo e o expuseram à vergonha. Elas provaram tudo isso, irmãos. Bênçãos espirituais, Hebreus 6, 4 a 6, está falando de bênçãos espirituais que essas pessoas desfrutaram. No entanto, elas não eram salvas. Qual a resposta para isto? A resposta está no versículo 7 e 8, que diz assim: porque a chuva que cai constantemente sobre a terra, e ela produz erva útil, né, para aqueles por quem é também cultivada. Mas, se ela produz espinhos e abrolhos, por ser rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Existem dois tipos de terra na igreja: a terra cultivada, que dá fruto, quando a chuva cai, ela dá erva útil, e a terra abandonada, a terra rejeitada, a terra que ninguém mexe, a terra que Deus não trabalha, que Deus não ara. A chuva, a mesma chuva que cai na terra boa, cai nessa terra também. Só que a terra boa produz erva útil, e a terra ruim produz espinhos e abrolhos. Ela não é cultivada, ela não é trabalhada, mas está onde? Dentro da igreja. Essa chuva aí que Hebreus está falando, não é a chuva material, é uma parábola para a chuva das bênçãos do Espírito Santo. E as bênçãos do Espírito Santo não são derramadas lá no mundo, elas são derramadas dentro da igreja. Mas dentro da igreja tem gente salva e tem gente que não é salva. Mas todos os dois recebem a chuva. Mas na hora de mostrar o fruto, na hora de mostrar o fruto é que vai ver quem é salvo e quem não é. Produziu erva útil, você é salvo. Produziu espinhos e abrolhos, você não é salvo. Mas a chuva você recebeu. É a graça comum de Deus, dando às pessoas, inclusive, bênçãos espirituais. Então, bênçãos materiais, bênçãos psicológicas e bênçãos espirituais são manifestações da graça comum e da bondade de Deus para com os homens, pecadores ou santos, indistintamente, se são salvos ou não. Crentes e ímpios participam da graça comum de Deus nesta ou naquela medida, bem como crentes e ímpios também participam das aflições desta vida, nesta ou naquela medida. Cada um deles, Deus tem o seu propósito específico. Então, em primeiro lugar, esta é uma bênção de Deus, a chamada bênção da ordem da graça comum. Você tem recebido isso. Todo dia você tem recebido sol, chuva, ar para respirar, consciência, tanto consciência cristã, política, social, profissional. Você tem recebido inteligência, força para trabalhar, saúde, essas coisas. Você tem recebido dons de Deus até dentro da igreja. Tudo isso são bênçãos de Deus. Mas até o tema da nossa pregação de hoje é a maior bênção de Deus. Essas são bênçãos de Deus. Agradeça, valorize, mas existe uma bênção maior. Segundo lugar, bênçãos da graça especial. Já falamos da graça comum, agora vamos falar da graça especial. Conquanto as bênçãos da graça comum sejam comuns a salvos e ímpios, indistintamente, as bênçãos da graça especial, todavia, Deus só as concede aos eleitos. Bênçãos da graça especial são concedidas somente aos eleitos, somente aos salvos. Na Bíblia, estas bênçãos aparecem em vários lugares, principalmente no Novo Testamento. Mas de uma forma um pouco mais sistematizada, elas aparecem na carta aos Efésios, capítulo 1, e de uma forma mais resumida em Romanos 8, 29 e 30. Na teologia sistemática, essas bênçãos são chamadas de Ordo Salutis. Nós já estudamos ela aqui, nesta igreja. Os irmãos devem estar lembrados. Ordo Salutis são a ordem da salvação no latim. Elas são classificadas assim, vou citar para os irmãos: amor eterno, predestinação, que no nosso caso é a eleição, chamado eficaz, que é a pregação do evangelho lá dentro do coração, regeneração, que é o novo nascimento, conversão, que é o arrependimento e fé, justificação, adoção, santificação, preservação, morte física e glorificação. Aqui está uma ordem sistematizada de como Deus opera a salvação na vida do eleito. Tudo isso aqui
é chamado de graça especial. Essa aqui não faz parte da graça comum, não. Comum quer dizer comum a todos, salvos e não salvos recebem. Mas esta graça especial da salvação, somente os eleitos recebem. Por isso que é chamado de graça especial. Nós temos esse estudo, já falamos sobre isso, então vamos para Efésios 1, só para a gente seguir o que Paulo fala ali. Primeiro no versículo 3 ele diz que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Observe que o apóstolo não fala de bênçãos materiais aqui, e nem da ordem natural, e nem da ordem socioeconômica, e nem da ordem psicológica, e nem da ordem espiritual dos dons do Espírito Santo. Não, ele não está falando aqui disto. Os dons carismáticos estão lá em 1 Coríntios 12. Aqui em Efésios 1 está uma relação de bênçãos da graça especial, da graça salvadora. Isso é o sentido salvífico da bênção espiritual. Por isso que ele fala, bênçãos espirituais nos domínios celestiais, porque elas não têm nada a ver com essa esfera terrena. Então, no versículo 4, ele diz sobre a bênção do amor eterno e da eleição. Reparou isso? Versículo 4, mesmo antes de criar o mundo, minha versão diz assim, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Na sua versão está escrito que Ele nos escolheu nele antes da fundação e em amor. Em amor. Então veja, que amor é esse? É o amor eterno. Porque antes de Deus te escolher na eternidade, Ele amou você, antes de você existir. O que levou Deus a te escolher foi o amor dele por você. Então, primeiro de tudo, vem o amor eterno. Você só foi escolhido porque Deus te amou. Se alguém perguntar, por que ele me amou? Tem um hino da harpa que fala, né? Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Não tem explicação. Mas se a gente for responder como uma criança, e deveria ser a resposta certa, Deus nos amou porque Ele quis. Ninguém disse a Deus, olha, ama o sujeito tal, né? Nunca ninguém pode aconselhar a Deus a respeito destas coisas. Portanto, no versículo 4 vem aqui, em primeiro lugar, a bênção do amor eterno. Em segundo lugar, a bênção da eleição. E aqui, já no versículo 4, ele liga estas duas bênçãos à santificação, né? Porque ele diz assim, para sermos santos e sem culpa diante dele. Aleluia! Então veja, meus irmãos, que aquela frase que os arminianos acusam a gente, né? Dizendo assim, então quer dizer que você já é eleito, você vai viver do jeito que você quer. Aqui está escrito que nós somos eleitos para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Nós não fomos eleitos para andar do jeito que a gente quer. Nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Então aqui você já tem o amor de Deus, a eleição e a santificação que já estão aqui. Os arminianos colocam a eleição com base na nossa escolha. Isso é uma mentira. Eles falam, Deus te escolheu. Eles até acreditam, né, na predestinação, mas eles dizem, a predestinação mediante a presciência. Aí você pergunta para ele, o que é a presciência? Aí eles falam, presciência é que Deus já sabia que você ia escolher ele lá no futuro, por isso que Ele te escolheu. Se Ele sabia que eu ia escolher ele no futuro, não precisava de me escolher. Eu já tinha escolhido ele. Isto é uma brava de uma mentira. Isto é uma mentira, uma deturpação do significado da palavra presciência de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Quando Pedro usa a palavra presciência, ele não está dizendo que ela significa saber de antemão. Presciência quer dizer amar de antemão. Porque na Bíblia, conhecer significa relação. Relação íntima. Não significa saber a respeito. Portanto, nós fomos eleitos com base no quê? No amor de Deus. Deus nos escolheu porque nos amou. Olha Efésios 2,4 também. Você já está em Efésios, então veja. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia, nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, está vendo? O que foi que levou Deus a nos salvar? A nos ressuscitar dos mortos? Seu amor. Esta graça foi a causa
de nós termos sido chamados pelo Evangelho. Deus não previu nada em nós. Claro que Deus prevê qualquer coisa, mas Deus prevê tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele vai fazer. Deus não prevê o que a gente vai fazer, Deus prevê o que Ele vai fazer. E baseado no que Ele faz, nós reagimos. Deus não fica sentado lá na eternidade, olhando para o futuro para ver que ação suas criaturas terão. Não, Deus é que age, suas criaturas reagem. Mas continuemos. Paulo diz ainda que Deus predestinou-nos para si, e liga a bênção da predestinação à bênção da adoção, ao verso 5 do capítulo 1. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o quê? Conforme, na sua Bíblia está o beneplácito da sua vontade, na minha está conforme o bom propósito da sua vontade. Deus não te escolheu por causa de algo que Ele viu em você, mas segundo o propósito de sua vontade. Não foi o que eu disse aquela hora? Ele escolheu porque Ele quis. Ele querer é o propósito da vontade dEle. Então, no versículo 6, Paulo explica ainda mais. Ele diz assim: Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Foi para a glória de Deus que Ele fez isto. E veja ainda no versículo 7, na versão atualizada diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele nos deu a bênção da redenção, na NVT diz, ou seja, a compra da nossa liberdade. A palavra redenção significa isso, a compra da tua liberdade, porque você era escravo do pecado. E Jesus comprou você com preço de sangue, para que você fosse liberto do pecado e não fosse mais escravo. Esta é a bênção do seu perdão, do seu perdão. Esta é a bênção da justificação. Veja, Deus fez isso o quê? Segundo a riqueza de sua graça, e não segundo o nosso merecimento ou nossa decisão. Você leu isso na Bíblia? Está escrito aí que Deus fez isso segundo sua decisão? Olha, se você quiser Cristo, então Deus fará isso por você. Não, aqui está escrito que Deus já fez isto por causa do seu grande amor e segundo a riqueza da sua graça. Agora veja, não nos foi dado da riqueza da graça, mas segundo a riqueza da graça. Os irmãos conseguem perceber essa diferença? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que tem um fazendeiro aqui em Vilhena que quer ajudar a nossa missão lá em Moçambique, certo? Esse fazendeiro planta milho. Ele tem uma enorme plantação de milho. E ele quer doar milhos para nossos irmãos em Moçambique, tá certo? Existe uma diferença se esse fazendeiro doar de sua plantação ou se ele doar segundo a sua plantação. Se ele doar de sua plantação, ele pode doar pouco, muito, médio, tanto que ele quiser. Pouco, né? Eu vou doar da minha plantação, pastor. Aí tá, não sei quanto. A plantação dele é enorme, mas ele vai dar dela. Ele vai dar da plantação, ele vai doar da plantação, não sei quanto. Mas se ele disser para mim assim, eu vou doar segundo a minha plantação, conforme a minha plantação, aí eu sei que vai vir muito milho, eu sei que vai vir muita coisa, porque ele tem uma plantação enorme, e ele não disse assim, eu vou dar da minha plantação, ele disse, eu vou dar segundo a minha plantação, eu vou dar conforme a minha plantação, então eu sei que virá uma oferta abundante, generosíssima, e a Bíblia não está dizendo que Deus te deu da graça dele, mas te deu conforme a riqueza da graça dele. É algo incalculável. É generoso. E você parte para o verso 9, diz o apóstolo que Deus revela o mistério de sua vontade sobre Cristo a nós, cumprindo aquilo que Jesus disse aos seus discípulos em João 15:15. Ele diz assim, já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Lá na versão de vocês fala, o servo não sabe o que faz o seu Senhor, né? Mas agora eu vos tenho dito tudo que meu Pai me falou. Sabe o que é isso? Revelar o mistério de Deus para você. Para você.
que é eleito dele, que tem a graça especial. Então Deus nos torna herdeiros em Cristo, diz o apóstolo Paulo, voltando em Efésios. Ou seja, somos as únicas pessoas do mundo que participamos daquilo que o Pai reservou para o seu Filho. E isto porque Ele já havia nos predestinado conforme Ele havia planejado. Como se não bastasse, Deus nos dá ainda bênçãos gloriosas na pessoa do Espírito Santo. Olha o versículo 13. Ele diz aqui no versículo 13 que quando você ouviu a palavra do Evangelho, está vendo aí o chamado eficaz? Olha, versículo 13. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Isso aqui é o chamado eficaz. E quando creram em Cristo, este crer aqui é o quê? É a conversão, porque conversão é crer e arrepender. Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, está vendo? Você foi selado com o Espírito Santo de Deus. E este selo é para quê, meus irmãos? No verso 14 explica. Ele nos selou com seu Espírito como garantia de que receberemos aquela herança que Ele prometeu no versículo 11, até o dia que Ele voltar e nos resgatar como sua propriedade para o louvor da sua glória. Então, primeiro, nós já vimos as bênçãos da ordem da graça comum. E agora acabamos de ver as bênçãos da ordem da graça especial. Não é isso? As bênçãos da salvação, dadas somente para os eleitos de Deus. A da graça comum é dada indistintamente para todos, salvos e não salvos. Mas a da graça especial só é dada para você que é salvo. Mas o tema da nossa pregação é o quê? A maior bênção de Deus. E não são essas ainda. A maior bênção de Deus não é a chuva, o sol, a inteligência, o trabalho, a força, nem os dons espirituais e nem os dons da salvação que acompanham a salvação que nós acabamos de ler. Amor eterno, predestinação, justificação, chamado eficaz, santificação, perseverança, preservação, adoção na família. Ainda não é a maior bênção de Deus. E agora? Qual é a maior bênção de Deus? A maior bênção de Deus é Cristo Jesus. Cristo é maior que a chuva, maior que o sol. Cristo é maior do que a sua inteligência, do que a ciência. Cristo é maior do que os dons espirituais. Cristo é maior do que tua própria justificação, do que tua própria salvação. Cristo é mais. Imaginemos agora, queridos, todas as bênçãos que Deus nos dá, imagine elas sem Cristo. Imagine uma vida sem Cristo. Essa é a vida dos incrédulos, dos ateus, dos seguidores de outras religiões. É uma vida que leva à perdição. Mesmo tendo as bênçãos da inteligência, do desenvolvimento tecnológico, científico e outros, ainda assim, mais e mais eles se afastam de Deus. Por quê? Porque não tem Cristo. Agora olhe para dentro da igreja, todos os dons que vocês receberam de Deus, se não tivesse Cristo para você glorificá-lo, de que valeriam os seus dons? Nós sabemos que há muitas igrejas que têm realmente esses dons concedidos pela graça de Deus e, no entanto, roubam a glória de Cristo. Para eles não há Cristo. Eles querem ser glorificados porque falam em línguas. Eles querem ser glorificados porque se acham superiores a outros, porque pregam, porque são professores de escola dominical, porque são cantores, porque tocam isto e aquilo, porque oram e têm visões, revelações e se acham superiores aos outros irmãos. Realmente há igrejas que colocam Cristo para baixo e roubam a glória dele através dos dons, mas para você que Cristo deve ser exaltado e glorificado, imagine você com os dons que ele te deu se ele não existisse. Se não houvesse Cristo para você glorificá-lo, se você fosse cantar e adorar com o dom do louvor e Cristo não existisse, você ia adorar quem? A palavra de quem você ia pregar? Se não fosse Cristo, a maior bênção de Deus. Agora pense nas bênçãos salvadoras, as bênçãos da salvação, por mais superiores que elas sejam do que outras bênçãos da graça comum, por mais que elas sejam as bênçãos dadas somente aos eleitos de Deus, por mais que sejam bênçãos que acompanham a salvação, e se não existisse Cristo, o que seria o céu sem Cristo? O que seria
Como você viveria, mesmo justificado, perdoado, se no fim não existisse Cristo para você contemplar e desfrutar de sua beleza? Por que a santificação? Por que a perseverança? Por que a glorificação, se no final de tudo você não contemplasse as excelências da face do teu Salvador? Imagina um céu sem Cristo, irmãos. Por isso que eu li Jeremias 17:7, Lore. Porque lá está escrito assim: bem-aventurado o varão que confia no Senhor, mas cuja esperança é o próprio Senhor. Observe que lá não está dizendo que ele confia no Senhor, mas a esperança dele é outra coisa. Tem gente que confia no Senhor, mas a esperança dele é ir para o céu, não é o Senhor. E se você chegar no céu e o Senhor não estiver lá? Então não é bem-aventurado o varão que confia no Senhor, cuja esperança é alguma bênção material. Uma vez eu disse isso para uma mulher que chegou em nossa igreja, ficou extremamente abalada com a pregação. No final ela veio me procurar chorando, e ela estava chorando, eu achei por causa da pregação. Não era, por causa de um problema. E depois ela disse: eu quero que você ore para que esse problema meu seja solucionado. Eu disse para ela: e depois? E depois que ele for solucionado, você se entregará a Jesus? Ou você está confiando no Senhor, mas sua esperança não é o Senhor? Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, Jeremias 17:7, mas cuja esperança é o próprio Senhor. Ela estava buscando uma confiança em Jesus para resolver um problema dela. E eu disse para ela: e depois? Ela baixou a cabeça, porque ela de fato não iria receber o Senhor. Ela só confiava nele para receber a esperança dela, que era uma solução lá no casamento dela. Há pessoas que têm a esperança em bens materiais, bens emocionais e até espirituais, e ainda confiam no Senhor para receber estas coisas. Porém eles confiam no Senhor, mas sua esperança não é o Senhor. Eles confiam no Senhor até que recebam aquilo que esperam. Mas bem-aventurado, diz a Bíblia, é aquele que além de confiar no Senhor, a sua esperança é o próprio Senhor. Como disse o salmista no Salmo 73, que estávamos falando, ele diz no verso 25: quem mais tenho eu no céu senão a ti? E eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Será, irmãos, que não estamos usando Jesus para atingir certos objetivos? Hoje nós vimos aqui quantas bênçãos vêm de Deus para nós, bênçãos da graça comum, de ordem material, psicológica, espiritual, bênçãos de modo espiritual, bênçãos da graça especial da salvação, mas nós vemos também que nada elas valem se não houvesse Cristo para receber nossa adoração e louvor. Você está contente com aquilo que você tem recebido de Deus? Você está satisfeito? Ou você deseja a fonte de tudo isto? Cristo tem sido seu anseio maior e final? Ou ele tem sido apenas um meio para você conquistar a sua real esperança? Você confia no Senhor, mas a sua esperança é o próprio Senhor? Quando conversamos uns com os outros e perguntamos sobre as situações de nossos problemas, da nossa vida, nós percebemos que a maioria de nós ainda está como o mundo. Confiamos no Senhor, mas é para resolver uma coisa que está pendente aqui. Confiamos no Senhor, mas a nossa esperança não é o Senhor. A nossa esperança é que se uma certa situação aqui, passe. Se você pensa apenas naquilo que pode receber do Senhor, eu te pergunto: o que você faria no céu sem Ele? Se Ele dissesse hoje para você, Jesus, Ele dissesse assim: eu te darei tudo que você me pedir, qualquer coisa, solução dos seus problemas, dinheiro que você quiser, eu te darei tudo, inclusive sua salvação também, te dou perdão, seus pecados, e te dou vida eterna. Mas eu te deixo claro uma coisa: você nunca me verá no céu, eu não estarei lá,
o que você ia preferir? O que você ia querer? Cristo é a maior bênção. Ele é a maior bênção de Deus. Portanto, ame-o acima de tudo. Tudo mais que Deus lhe tem dado pela graça dele, seja comum ou até mesmo especial. Não há nada mais especial e mais maravilhoso do que Jesus. Ame Jesus mais do que seu carro, mais do que sua mãe, do que seu filho. Ame Jesus mais do que seus dons espirituais. Ame Jesus mais do que tua própria salvação. Ame o Salvador mais que a salvação. O céu sem Ele não vale a pena. Não vale. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, mas a sua esperança é o próprio Senhor. E não outras coisas. Vamos orar.